Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. A aula de hoje, capítulo 12 da apostila Sociologia Urbana. Estamos na metade, né? Chegamos à metade da apostila, dentro do prazo, tudo apesar dos inconvenientes, estamos bem, dando de acordo com o planejado. O capítulo de hoje, ele trabalha a questão da sociologia urbana e como que as cidades, né, como que as cidades elas vão alterar ou influenciar a convivência das pessoas. Então a gente tem um novo segmento agora, a ideia do que a gente já trabalhou cultura, a gente já trabalhou trabalho, né, a gente trabalhou sociólogos clássicos. Agora a gente tem a ideia de que como que as cidades ou a vida na grande cidade ela vai influenciar a ação dos indivíduos. Então, a gente começa a ver o que é essa sociologia urbana dentro dessa perspectiva. Tá? A primeira consideração aqui que nós temos é o que essa sociologia urbana vai dizer sobre o que é a cidade. Ela representa uma expressão da ação humana, de expectativas e imaginário. Vamos lá, o que significa isso? Tá? Nós temos o seguinte: cada cidade ela vai ser construída de acordo ou através do tempo, com uma determinada forma de arquitetura, com uma determinada ação da engenharia, certo? Se você pegar cidades mais antigas, elas vão ter um centro histórico. Se você pegar as cidades mais novas, elas já vai ser o quê? Planejada, né? A ideia de que ela já tem um espaço, né, planejado para que haja um crescimento. E quanto maior for a cidade, melhor e maior precisa ser esse planejamento, né? Porém, você tem cidades, por exemplo, São Paulo. São Paulo você teve um plano diretor, né, de crescimento e tal. Só que como ela cresceu muito rápido, você não consegue controlar isso. E isso causa situações de constrangimento. Você tem vários bairros sem saneamento, você tem uma dificuldade de locomoção, você tem um problema com o transporte público, né? E tudo isso está dentro dessa concepção de que isso afeta a vida afeta a vida e o dia a dia dos indivíduos, né? E essa cidade também, percebam que principalmente as grandes cidades, elas trazem essa ideia do que de uma expectativa imaginário. Ela não só representa essa grande ação, essa grande obra da humanidade, mas você tem ainda uma perspectiva de que diz o seguinte: para que eu possa ter um futuro melhor, uma vida melhor, eu tenho que mudar para uma cidade grande. Lá vou ter um emprego melhor, vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que está acontecendo? O que acontece? Essas cidades elas são expressões dessa ideia do quê? De que nós temos de que eu só vou ter sucesso, eu só vou conseguir triunfar na vida se eu for para uma grande cidade. Porém, você tem uma divergência, né? Você tem uma nem sempre às vezes isso é uma verdade absoluta, porque na maior parte dos casos, quando a pessoa muda para uma cidade grande e se ela não consegue ter a oportunidade que ela espera, ela vai ter uma condição de vida pior por questões de questão de aluguel, questão de o custo de vida ser mais caro, questão de transporte, do que se ela tivesse ficado no interior, né? Então, há os prós e contras dessa concepção, dessa situação, tá? E cada pessoa, dentro da sua formação ou da sua forma de atuação, vão ver os espaços públicos ou a cidade de forma diferente. Então, por exemplo, um comerciante enxerga a cidade em uma perspectiva, os estudantes enxergam as cidades numa outra perspectiva, e assim vai. Cada pessoa ou cada grupo de pessoas vão ter um interesse, vão ver uma visão de acordo com o que eles buscam nessa cidade. O principal nome para a gente estudar sociologia urbana é George Simmel, tá? É sociólogo alemão do início do século XX.
Ele vai começar a trabalhar essa concepção, né? Ele está vendo aí as grandes cidades formar na Europa por conta da Revolução Industrial. Ele vai pegar uma parte dos estudos do Freud, da psicanálise, e ele vai dizer o seguinte, né? Essa que é a base do estudo do Simmel. A condição de existência das pessoas em grandes centros, né? Então ele quer saber qual que é a condição ou como que as pessoas convivem ou conseguem desenvolver as suas vidas nessas grandes cidades e como que os aspectos físicos, os aspectos socioeconômicos dessas cidades influenciam na vida o quê? Psicológica ou psíquica dessas pessoas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, como que essas pessoas existem dentro dessas cidades? Como que elas se relacionam? Como que os aspectos, né, vão influenciar nesses relacionamentos e nessas ações? Então, o que ocorre? A ideia é tentar, ele vai problematizar as ações como do tipo de solidão, a questão de pobreza, a questão de transporte, a questão de como que essas pessoas se relacionam, se ela tem acesso à cultura ou não, né? Ele já vai dizer o seguinte: uma pessoa que mora numa cidade grande, ela já tem que estar com o psicológico preparado para que ela possa enfrentar os desafios que ela vai ter no dia a dia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade grande, vamos pensar São Paulo, dependendo da sua condição, você vai ter que pegar metrô, ônibus para chegar no trabalho e depois metrô e ônibus para chegar em casa. Então, o que ele está dizendo? É lógico que não está falando no caso de São Paulo, mas trazendo para o dia a dia, né, para hoje. Pense, como que isso afeta o psicológico da pessoa, né? Por exemplo, às vezes ela demora mais, vamos pensar, às vezes ela demora 3 horas para saindo da casa dela, pegando o metrô e ônibus para chegar no trabalho, certo? Então, ela gasta 3 para ir, 3 para voltar. Então, são 6 horas diárias dentro de um transporte público, praticamente lotado, dependendo da hora, né? Em que essa pessoa vai ter de exaustão, além do trabalho. Depois ela vai ter que chegar em casa, ela vai ter que cuidar das coisas delas. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, essas ações diárias, essas dificuldades ou esses contratempos que existem dentro das grandes cidades, dependendo da condição da pessoa, isso afeta diretamente a forma com que ela vê essa cidade, como ela se relaciona, né? E ele vai dizer o seguinte, essas ações tendem a formar indivíduos ou vão formar indivíduos cada vez mais o quê? De certa forma, com uma condição psicológica abalada. Né? Ele vai dizer que isso afeta diretamente a condição psicológica da pessoa, e isso vai afetar também na condição, nas relações que essas pessoas vão desenvolver ao longo do tempo, tá? Caso vocês estejam seguindo o apostila, peguem aí o texto da página 249 para saber mais, ou saber mais, que é onde ele fala, ele define essa condição aí. Isso, ele parte da ideia da modernidade. Então, o que é modernidade para a gente? É a Revolução Industrial. É a sociedade que se forma a partir da Revolução Industrial, a sociedade capitalista industrial. Certo? Então, ela vai dizer o seguinte, que os meios de comunicação vão afetar ou vão alterar as formas do quê? De como que as pessoas vão se relacionar ou vão perceber a sociedade do qual ela vive. Então, às vezes, a pessoa, principalmente hoje, a pessoa fica muito mais presa a uma condição de entendimento virtual, de uma concepção da questão dos meios de comunicação, das redes sociais, do que perceber o que está passando no mundo real, né? Então, ela procura se isolar, né? E isso é uma tendência do quê? Do capitalismo, principalmente desse capitalismo que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Então, você tem o quê? Até mesmo nas pequenas cidades, você já tem uma intensificação da vida, né? A ideia do quê? De que a vida já é corrida, não só nas grandes cidades. A gente tem uma grande carga de trabalho, então você tem o quê? Que essa questão de se preocupar única e exclusivamente ao trabalho causa as questões do quê? De cansaço,
o desgaste nervoso, que o pessoal chama de estresse, né? Então, as crises de ansiedade, crises de pânico. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, conforme ou quanto mais for agitado ou intensa a vida de trabalho de uma pessoa, e se isso for numa grande cidade, mais a pessoa vai desenvolver esses sintomas, mais a tendência é que essas pessoas desenvolvam esse tipo de sintoma, tá? Ou se há algum outro tipo de intensificação, né, da vida da pessoa, por exemplo, se há muita cobrança, por exemplo, no caso de vocês, na questão de estudo, olha, você tem que estudar, 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 e você acaba se desgastando ao máximo, que essa sua saúde mental, ela está quase estourando. Então, vocês, então assim, cada sociedade, ou cada grupo, né, vai ter esse tipo de cobrança. E pense, né, nós moramos numa cidade pequena, por exemplo, eu moro em Monte-Sião, então assim, quando eu saio para ir para a escola, para trabalhar, eu sei que eu vou chegar, por exemplo, eu posso, sei lá, sair daqui de casa faltando 10 minutos para chegar na escola. Não no caso de Ouro Fino, né, mas nas escolas aqui de Monte-Sião. Mas se eu sair de Monte-Sião faltando 40 minutos para chegar em Ouro Fino, eu chego, certo? E são o quê? São 35 quilômetros. Agora pensa, se vocês tivessem que sair, por exemplo, em São Paulo, pegar metrô, ônibus, então, além da cobrança, vocês teriam o quê? Essa situação de dificuldade. E essas situações para o símio, ele vai dizer o seguinte: as pessoas, por conta dessa ideia de trabalho, por conta dessa ideia da agitação da vida, por conta dessas condições adversas dentro das cidades grandes, vão causar um efeito psicológico, certo? Chamado atitude blasé, certo? E isso daqui é fantástico, né? Na análise dele. Ele vai dizer o seguinte: a atitude blasé é a atitude de ficar indiferente ou desinteressado pelos problemas sociais, tá? E isso é uma ação causada pelo individualismo e causado pelo isolamento, causado originário dessas ações do que? De se preocupar somente com o trabalho, se preocupar somente com essa ideia individual de ficar grudado ou preso às condições dos meios tecnológicos. Então, o que vai acontecendo com o psicológico da gente? Isso o senhor falando lá no começo do século XX. E é fantástico, porque ele fala, porque ele é o que acontece, né? Ele está analisando a vida nas grandes cidades e ele está percebendo isso já no início do século XX. E ele diz o seguinte: esse desinteresse é causado pela ação da ideia que a gente tem de que cada vez mais nós temos que ser individualistas. Quando isso ocorre, eu me isolo dos problemas sociais. Então, eu começo a olhar para esses problemas sociais que existem na sociedade e na cidade que eu moro disso, e começo a naturalizar isso, eu começo a dizer que isso é uma condição natural. Eu começo a dizer que eu não faço parte disso, isso não é problema meu. Ah, então tem moradores de rua, isso não é problema meu. Ah, tem falta de saneamento básico num determinado bairro. Ah, isso não é problema meu. Ah, aumentou o crime. Ah, isso não é problema meu. Então, o que está acontecendo? Você mora naquela cidade, você faz parte daquele grupo, daquela sociedade, porém você se isola, mas você se, como eu posso dizer, ausenta, né? Você se, não, desculpa, ausenta não, você se isenta, desculpa, você se isenta das responsabilidades daquilo que ocorre ou do que é viver em sociedade. Porque você fala, não estou fazendo meu trabalho, eu vou para o meu trabalho, volto, e o que ocorre na cidade não é problema meu. Então, isso é atitude blasé, né? É essa ideia de se fechar para os problemas sociais que ocorrem, pensar somente na condição individual e achar que a cidade, ou que aquilo que acontece na cidade não tem relação direta com você, né? Então, ele está dizendo que isso é uma atitude do ser humano, que ele chama de atitude blasé. Também está definido aí na página 250 sobre o que é, ou a definição dele sobre essa atitude. Ainda já no final do capítulo, a apostila traz para a gente como que a nova perspectiva econômica, o neoliberalismo, ele mudou as percepções do espaço, né, ou espaço urbano. Então, o que a gente está percebendo?
há uma diminuição do espaço público, né, de espaços públicos nas cidades, e está aumentando a ideia de espaços privados. Então, o que acontece? Nessa ideia de globalização, nessa ideia de que de formação de um padrão único de cultura, de uma expansão rápida ou cada vez mais rápida dos meios de comunicação, da questão do capitalismo também, você está, de certa forma, nós estamos perdendo o hábito de frequentar espaços públicos nas cidades. Então, uma praça, um parque, quando a cidade tem, né? Por exemplo, se fosse um teatro, situações em que a própria cidade, um espaço público de socialização, ele está perdendo essas condições, essas características, e o que está surgindo local? Espaços privados de socialização. Exemplo disso é um shopping. Mas você pode falar, mas o shopping qualquer um pode ir. Peraí, qualquer um pode ir, mas, por exemplo, você tem toda uma condição para que você possa ser encarado como um consumidor, como uma pessoa, né, ali dentro, né? E o que acontece? Principalmente a ideia de que o que esse shopping ele vai transformar? Enquanto a cidade, enquanto os espaços públicos que existem na cidade vão ser vistos como um espaço que ninguém quer ir porque é perigoso, ou porque vai ter aquele, mas vai estar todo mundo lá, eu não gosto de tal grupo social, então o que vai acontecer? O shopping ele vai, de certa forma, selecionar. Né? O shopping, geralmente, ele está afastado, se for numa cidade pequena, né? Se for numa cidade de região pequena, por exemplo, numa cidade média ou pequena, ele está longe do centro, né? Ele não está no centro da cidade, ele está afastado, porque qual que é a ideia? Eu pego meu carro, eu vou até o shopping, eu pago o estacionamento, dentro do shopping eu vou ter lojas de roupa, eletroeletrônico, mercado, então eu já vou ter tudo lá. E qual que é a ideia? Tem a segurança de que não existe, né? Ele dá uma sensação de segurança que não existe quando eu vou no espaço público ou no espaço socializado por todos na cidade, porque o centro da cidade é perigoso, entendeu? Traz essa ideia de que, mas se eu for em determinado lugar, mas é perigoso, eu posso ser assaltado, posso sofrer, como se diz, ter uma bala perdida por aí e tal, não sei o quê. Então, assim, qual que é a ideia? No shopping eu estou seguro, né? Então, por isso que vai haver uma expansão por conta da questão econômica, mas também porque as pessoas vão se sentir, de certa forma, realizadas ali dentro, né? Então, esse shopping center vai ser a marca dessa condição. Tem esse texto na página 251 da Valquíria Padilha, que é fantástico, tá? O livro dela é muito bom, e esse texto dá para vocês terem uma noção sobre o que ela fala sobre esses shoppings, né? Que eles se transformam de espaços de socialização em detrimento do que? Em detrimento desses espaços públicos, né? Então, como que a ideia do shopping, né? Vamos pensar. Eu não sei se vocês já foram. O exemplo mais próximo da gente, acho que é o shopping de Pouso Alegre. Ele é fora, né? Ele é fora de mão, ele é fora da cidade, né? Então, assim, ele já seleciona, ele já tem uma ideia de que, para você ir até o shopping, você tem que se deslocar, ou você vai de carro ou você vai de ônibus, né? Então, você tem toda uma ideia de racionalização, né, de pensamento, de como e onde eu vou construir esse shopping, dentro dessa ideia da sociologia urbana. Bem, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.